Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade ao projeto Que OAB Você Quer, estamos trazendo hoje para vocês o nosso convidado, advogado Carlos Alberto Lima, que está concorrendo às eleições pela subseção da OAB de Niterói. Candidato, quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite, é uma honra recebê-lo aqui. E já fiquei feliz de saber que a sua chapa é uma chapa com muitas mulheres, então isso me deixou muito feliz. E conhecer um pouco mais das outras chapas de Niterói, que é uma subseção imensa e que tem muitos inscritos e inscritas. Então quero lhe agradecer muito mesmo por ter aceito o convite. Boa tarde, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você no programa Mulheres do Século XXI. Quero dar uma boa tarde, aliás, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, aos telespectadores do programa. Em que momento você assistir, espero que realmente você tenha a oportunidade de conhecer um pouco das propostas da Chapa 3, pela ordem, somos todos responsáveis. E aí, eu estou aqui pronto para as suas perguntas. Então vamos começar? Quero que o advogado conte um pouquinho da sua trajetória no direito, suas dificuldades, seus sucessos e insucessos e o que fez vir candidato à subseção de Niterói. O que fez vestir a camisa, incorporar o candidato e vir aí concorrer às eleições da OAB? Amanda, a trajetória de qualquer advogado militante, ela é uma trajetória de muitos sonhos, Eu não venho de uma família de advogados. Minha mãe é dentista, meu pai é administrador e, para lhe ser muito franco, eu sempre digo para eles, eles não gostam que eu lembre, que eles nem gostavam muito de advogados antigamente, E essa é uma percepção de boa parte da sociedade, Tem um livro chamado O Advogado, de um filósofo chamado Henri Robert, que faz exatamente essa separação nas escadas do palácio, como que as pessoas percebem o advogado. Ou como aquele camarada falastrão, que está sempre pronto para dar uma volta nas viúvas, nos desamparados, ou como um paladino da justiça, um abnegado que tem a noção exatamente do seu papel de representação para a sociedade. A gente precisa ter essa clareza que a figura do advogado, ela muitas vezes desperta essa duplicidade de olhares. Eu sou de uma geração que fazia teste vocacional. O meu primeiro teste vocacional deu, meu primeiro e único, deu direito na primeira opção, a segunda deu jornalismo e a terceira deu propaganda e marketing. E curiosamente as pessoas não acreditam, eu falo muito isso para os alunos na sala de aula, eu sou uma pessoa essencialmente tímida. E esse processo de vencer a timidez foi um processo muito lento ainda na adolescência, Eu tinha vontade de representar os meus colegas nas turmas no colégio e sempre perdia as eleições. Até que no ano de 1982 eu resolvi disputar a presidência do Grêmio da escola, com 2.000, 2.500 votantes, sem nunca ter ganho uma eleição para representante de turma. E eu ganhei naquele ano. E aquilo mudou a minha vida, porque eu descobri a importância de algo que a gente conversava aqui antes de começar a gravação, de olhar nos olhos das pessoas, de transmitir realmente aquilo que eu sinto, E isso é um ponto que para mim ele é fundamental. Toda a minha trajetória na advocacia e em todos os lugares, na sala de aula, numa palestra, num encontro do dia a dia, eu tenho essa percepção de que olhar nos olhos é de fato você permitir que as pessoas te conheçam e também você conhecer um pouco das pessoas. Eu não queria ser candidato. Isso é muito curioso também. Eu operei o joelho no mês de dezembro de 2017, tive uma recuperação muito difícil. No mês de fevereiro tive uma conversa inicial com o Diógenes, hoje candidato a secretário-geral na chapa do Fernando Orotavo Neto, a chapa a OAB que eu quero, que eu disputo aqui a seccional do Rio. E o Diógenes falava, Carlos Alberto, você é um nome para disputar Niterói. Eu falei, Diógenes, não dá, mas o Movimento Advogados Unidos precisa de uma pessoa com experiência, que já tem uma carreira consolidada.
Eu falei, Diógenes, eu francamente não tenho essa condição, eu ainda estou me recuperando da cirurgia, eu estou fazendo um segundo doutorado agora, eu estou fazendo um estágio de pós-doutorado, não dá, o que eu posso é colaborar com vocês. E aí no mês de março foi feita uma plenária do Movimento Advogados Unidos que eu fui participar. E lá os colegas presentes começaram a falar das dificuldades da advocacia em Niterói, e o Hugo Gerck, que hoje é candidato à vice-presidência na nossa chapa, faz uso da palavra logo na sequência que eu fiz. E faz um resgate do trabalho do Movimento Advogados Unidos, que começa de 2015 para 2016 numa pauta de luta contra essa chamada indústria do mero aborrecimento perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e fala do movimento crescendo sempre com a presença de muitos advogados no início de carreira, e que era necessário que a gente percebesse que ele começou também a despertar nos advogados mais experientes a atenção para o que estava sendo feito por essa juventude. E aí o Hugo coloca, seria muito bom que você fosse o nosso candidato aqui em Niterói. E mais uma vez eu coloquei para as pessoas das dificuldades que eu vivia naquele momento, falei o seguinte, olha, se vocês querem então conversar sobre candidatura, vamos fazer diferente do que todo mundo faz. Vamos conversar primeiro sobre os princípios que devem nortear a defesa da advocacia e os princípios que devem nortear uma gestão para a representação da classe. Para mim, essa questão de primeiro conversar sobre os princípios, ela era fundamental, porque Niterói tem uma história de traições, de montagens de chapa, de puxadas de tapete, que a gente acompanha há muitos anos, né? E lá as pessoas querem negociar cargos. Você veja o seguinte, a chapa principal, as chapas principais que são apoiadas pela situação, que vem com esse nome de OAB Forte Unida, na realidade, lá nós temos 3 chapas OAB Forte Unidas. Que OAB Forte Unida é essa que tem que ter 3 chapas? E a outra, a 4ª chapa, que não adotou esse nome, também é uma das chapas que advém da situação, que já está há 12 anos no exercício do poder. O presidente Antônio José tem 4 mandatos. E num momento de fragilidade de saúde, as pessoas estão se degladiando para sucedê-lo. Mas não, o que me chama a atenção é que parece que não buscam propostas, buscam criar uma nova dinastia que possa se perpetuar por muitos anos. Poder pelo poder, né? Na minha percepção. E aí o que aconteceu? As pessoas aceitaram discutir princípios. Então, em abril foi feita uma assembleia, que nós tínhamos mais de 60 advogados, uma plenária de advogados, numa quarta-feira, e ali nós aprovamos princípios que deveriam nortear. Então, a nossa candidatura está montada a partir de 3 pilares, uma OAB com princípios, uma OAB presente e uma OAB realização. E no primeiro pilar foram aprovados os princípios. Fim da reeleição, esse é um compromisso da nossa chapa. E aí eu me dirijo a você, advogado, dizendo com muita clareza, se nós formos eleitos, e eu espero que a chapa 3 seja vencedora, eu serei presidente apenas por um mandato. É um compromisso acabar com a reeleição. A alternância do poder faz parte da democracia. Nada que se perpetua infinitamente, como nós estamos vendo acontecer em Niterói, tem chance de dar certo. Por isso que hoje as chapas da situação estão lá se degladiando. 4 chapas que advêm da atual administração. Esse é um primeiro ponto. Então, deixa eu aproveitar essa sua resposta e aí emendar. Então, quais são os projetos principais que o candidato tem para a subseção da OAB Niterói? Então, vamos lá. Para falar de projetos, a gente precisa primeiro entender essa dinâmica dos princípios, né? Quando a gente fala de uma gestão, de um modelo de gestão, nós desejamos que a gestão se desenvolva sobre a forma participativa, que efetivamente o conselho funcione, que as comissões funcionem e que os advogados se sintam em casa para participar, opinar e a fazer junto a gestão da OAB Niterói. Queremos transparência
nas contas, transparência na agenda da instituição e, sobretudo, transparência em relação aos recursos da anuidade, aos contratos que são firmados pela OAB. Se nós observarmos o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, não se tem uma explicação razoável do porquê dessa manutenção de uma relação de poder pela seccional do Rio de Janeiro com as subseções, de modo que as subseções tenham que estar permanentemente com o pires na mão. É preciso modificar, e nesse sentido o Fernando Orotavo também tem uma proposta de maior autonomia. Bem, sob o ponto de vista prático, as propostas estão separadas em dois pilares. A primeira delas, que me parece fundamental, que é o segundo pilar, é uma OAB presente. Nós precisamos resgatar que a Ordem dos Advogados do Brasil realmente se faça presente na vida dos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ter um presidente que fique lá no 10º andar da Amaral Peixoto. É preciso que a gente repense essa prática. Vou perguntar ao candidato agora, então, na sua opinião, nós vivemos uma crise na advocacia. Se sim, qual o motivo desta crise? Vamos lá. Eu tenho que responder essa pergunta e o final do outro bloco, né? Então, vamos começar primeiro fechando a do bloco anterior, né? Em relação aos projetos que nós temos dentro do pilar da OAB, como eu disse, presente da OAB realização. O primeiro ponto é que o advogado, de fato, sinta-se protegido pela sua instituição. Então, quando a gente fala da OAB presente, o advogado ter a percepção que a OAB é a sua armadura, o seu órgão de proteção, que é a finalidade da ordem também. Agora, em relação às propostas, vamos falar um pouco então do OAB realização. Primeiro, a criação do aplicativo da OAB Niterói, buscando a modernização da comunicação e também do contato com o advogado direto, tanto para o contexto que envolve a defesa das suas prerrogativas profissionais, quanto para que ele tenha permanente atualização dos cursos gratuitos que vão voltar a ser oferecidos na Escola Superior de Advocacia. Temos aqui uma proposta voltada especialmente para as advogadas, as mães que muitas vezes precisam fazer uma audiência e que precisam de um apoio para ter onde deixar seus filhos. A ideia é que a gente tenha no próprio prédio da ordem a criação de uma brinquedoteca com funcionários que possam dar esse apoio. Logicamente não é para deixar a criança o dia todo, mas durante o momento da audiência, essa mãe advogada também saber que pode contar com a instituição em seu favor. Uma outra preocupação é a criação de espaços de convivência e de lazer para os advogados. A ideia de fazer o lounge da advocacia ali no térreo, de maneira que os advogados tenham um momento também de descontração, de socialização, que possam bater papo de uma maneira mais próxima uns com os outros, trocar os bizus da carreira, né? Porque a advocacia, como você colocou, ela está muito sacrificada. Essa crise, a gente pode fazer aqui uma avaliação a partir de um somatório de fatores. Expansão do ensino superior, que ela vem ali do início, a segunda grande expansão do ensino superior, ela vem do início do ano 2000, ela começa, na realidade, em 94, você tem até o final dos anos 90 já um grande boom de universidades abrindo. Niterói, é nesse ano, inclusive, que eu começo, por exemplo, a carreira no magistério. Era comum você ter 8, 10 turmas, por exemplo. Eu dei aula na Salgado de Oliveira, era comum você ter 8, 10 turmas com 100, 120 alunos, né? E lá em Niterói nós temos, depois da Salgado de Oliveira, a Universo, o Plínio Leite colocou direito, depois foi passado para Anhanguera. Você hoje tem a Universidade Estácio de Sá, você tem a Universidade Federal Fluminense, né? Só ali você tem 4 universidades. É natural que você tenha um crescimento, né? Uma entrega ao mercado de uma quantidade muito maior de profissionais. Você tem, paralelamente, acontecendo aquele boom do direito do consumidor e o declínio, né? Por quê? Porque o declínio precisa ser entendido também
como uma forma engenhosa, né, que, vamos colocar aspas, a magistratura criou com a tese da indústria do mero aborrecimento como uma forma de conter as demandas. Então você tem esse somatório, como a gente tem verificado agora, não sei se você concorda comigo, a própria reforma trabalhista que vai retirar muitos postos de trabalho dos advogados. A reforma trabalhista ela vai retirar postos de trabalho das pessoas de uma maneira geral e os advogados vão sentir esse impacto. E é curioso o silêncio da OAB em relação a esse tema. Então, na sua opinião, o fato dessa crise em si tem a ver com o número crescente de universidades, que aí dá para a população curso de direito, mas e os outros cursos em si? Você acha que o curso de direito é um curso, na verdade, muito mais atrativo para a população? Amanda, seria esse o fato? Amanda, eu sou professor há 20 anos aproximadamente, né? Antes de trabalhar no ensino superior, eu trabalhava em cursos preparatórios. Eu acho que as pessoas têm uma visão, uma expectativa que o curso de direito vá solucionar a vida delas, especialmente pelas diversas possibilidades de concurso público. Eu lembro que ali nos idos dos anos 90 e o início dos anos 2000, quando eu entrava em sala de aula, a franca maioria dos alunos de uma turma era de alunos que queriam fazer concurso público. Esse cenário foi se consolidando ao longo dos anos. Então eu tenho a impressão, né, nesses 20 anos de carreira no magistério, é que as pessoas na realidade têm uma grande ilusão. Eu sou de um tempo vocacionado para fazer direito, né? Eu quis fazer direito, quis advogar, né? Abri meu escritório, o primeiro escritório ainda estava no 3º ano do curso, e sempre foi uma luta, né? No sentido, eu falo para as pessoas, exercer a advocacia é um semear constante, né? É preciso que você entenda que você não tem o sábado, não tem o domingo, você não tem feriado, você tem a demanda do cliente. E se você consegue entender isso, você vai trabalhar feliz o resto da sua vida. Né? Você não vai reclamar de ter que fazer um recurso numa sexta-feira à noite, num sábado de manhã. Né? É isso aí. Vamos falar sobre o desrespeito. Quando um advogado ou um advogado é desrespeitado no seu ofício. Na opinião do candidato, a melhor forma de reparar isso seria o desagravo ou teria uma forma mais eficaz para essa reparação? Se o desagravo fosse utilizado meramente como instrumento de marketing, ele não serve para absolutamente nada. Nem tampouco para a pessoa se sentir minimamente reparada. Eu vou te contar um episódio muito rápido que eu vivi em Niterói. Né? Eu, Carlos Alberto, como advogado, estava fazendo uma audiência num juizado especial, presente a minha cliente, as testemunhas, o advogado da outra parte, as testemunhas da outra parte, e o juiz leigo disse assim, eu não vou fazer a instrução hoje, eu vou adiar a audiência. E eu questionei. Qual foi a resposta que ele me deu? Que ele ia adiar para não atrasar a pauta. Veja bem, Amanda, eu pedi que fosse consignado em ata. Não foi. Eu gravei a audiência. Ele não se intimidou, não consignou. Eu fui ao titular, ele ainda disse para mim assim, se o senhor quiser, o senhor vai lá reclamar com o secretário do juiz. Eu falei, não vou sair daqui. Isso é um desrespeito profissional. Curiosamente, eu pedi auxílio da prerrogativas. Nada foi feito. É um descaso danado. Eles demoraram quase um ano para mandar para o COS, como se essa fosse a solução. Ora, em casos que você tem o direito do advogado sendo violado no seu exercício profissional, a OAB tem que, de fato, ser armadura. Quando a gente fala de uma OAB presente, é disso que nós estamos falando. É do advogado saber que a instituição vai se colocar como a defensora, efetivamente, do seu exercício profissional. Então, aproveitando também a resposta do candidato, vou dar um exemplo e quero que o advogado, que o candidato me diga. Nós tivemos um evento ocorrido na subseção de Duque de Caxias,
onde uma juíza leiga, que é uma advogada, né, e uma outra advogada, sendo negra, se sentiu desrespeitada, né, no seu direito ali da defesa da sua cliente. Vamos falar na OAB. A forma que a OAB se posicionou. Ela defendeu uma parte, mas segundo as informações que a gente está recebendo agora, a outra parte não se sentiu assistida pelo fato de também ser advogada e também ser inscrita. Se o candidato for eleito, como o candidato atuaria neste caso? Excelente pergunta. Esse episódio que envolveu a colega em Duque de Caxias, ele precisa ser avaliado colocando cada coisa no seu lugar, cada ponto de interpretação. Se eu estou diante de uma juíza leiga, a regência desse exercício é a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nesse momento, compete à ordem buscar, a partir da resolução do CNJ, a defesa da advogada que está se sentindo ferida, porque a juíza leiga, ao contrário do que fez o tribunal ao falar advogada juíza leiga, ela ali está apenas como juíza leiga. Nesse exercício, é preciso que a gente separe a função, porque a posição do tribunal foi muito cômoda. Ela quase que devolve para a instituição dizendo, olha, é advogada, isso é um problema de vocês. Não é. Tanto que a sindicância, que foi tão célere para dizer que não houve erro nenhum, e aqui não me cabe fazer o julgamento da sindicância, mas sim do papel da OAB. A OAB foi silente quando presente o presidente do Conselho Federal e o presidente da seccional, a porta do fórum foi fechada para a advocacia. Ninguém falou sobre isso. Ainda que, por muito amor ao debate, se admita que possa ter sido um excesso da advogada, que segundo uma parte das versões ela teria se colocado no chão, ainda que isso tivesse acontecido, eu fico me perguntando, Amanda, você teria sido algemada? Eu teria sido algemado? Não teríamos. É claro que o fato de nós sermos pessoas brancas num país que trabalha com a lógica do mito da democracia racial, também, na realidade, faz com que a perspectiva de tratamento seja modificada. Mas essa questão também não foi levantada de uma maneira a ser enfrentada. Então, assim, é preciso que a gente repense de fato qual é o papel institucional. A meu sentir, o foco deveria estar na advogada Valéria, na proteção dela. Na juíza leiga, é da responsabilidade do tribunal responder pelas ações dela. Fazer a pergunta agora da doutora Ivonete Oliveira. Ela pede para perguntar ao candidato o seguinte, abre aspas, qual o projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, em especial da mulher negra? Fecha aspas. Vamos lá. Nossa chapa é formada por uma diretoria com 60% de mulheres, um conselho com 21 conselheiras titulares e 21 suplentes. Então, a chapa é majoritariamente formada por advogadas. Todo o nosso trabalho ele está sendo construído coletivamente e aí não tem um pensamento exclusivo em relação à mulher separadamente. Há uma preocupação nossa que todas as ações contemplem os advogados em início de carreira, especialmente por intermédio da Escola Superior de Advocacia, tendo aquelas informações básicas, a formação de cursos que possam auxiliar o advogado que está iniciando na profissão e que muitas vezes ele não teve a real prática profissional ainda nos bancos da faculdade. Então, como fazer contrato, como cobrar honorários, cursos relacionados a petições iniciais, recursos, tudo isso gratuitamente pela Escola Superior de Advocacia. A intenção é que a gente retorne uma política que eu implantei quando fui diretor da ESA, no período de 2011 a 2014, em que nós tínhamos os cursos gratuitos por volta de meio-dia, para também favorecer o advogado que só pode, na hora do almoço, fazer esse tipo de curso. Muitos trabalham empregados no início da carreira.
e também no final do dia após o expediente forense. Para as mulheres especificamente, como eu disse, nós temos ações aqui relacionadas à brinquedoteca e relacionadas dentro da perspectiva de parceria, que é uma outra intenção que a gente tem com o Clube dos Advogados, atividades que possam estar contemplando as famílias dos advogados, tanto envolvendo as crianças como as suas esposas, os seus maridos, enfim, para que a gente também tenha momentos relacionados ao lazer. Agora, em relação à advogada negra, eu quero destacar duas questões, né? Eu trabalho com pautas antirracistas há muitos anos, quem acompanha a minha atividade como pesquisador sabe disso, inclusive na instituição de ensino que eu trabalho. Esse é um compromisso que nós temos de gestão, tanto nas questões da luta antirracista, quanto na de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na questão que envolve acessibilidade e inclusão, complementando a abordagem em relação às questões étnico-raciais, a gente precisa, em temas que hoje perpassam uma grande parte da população dentro de uma visão de diversidade, que a gente tenha a ordem plural, inclusiva, e o que eu penso é que as comissões precisam funcionar como um todo, não através de nichos separadamente. Ou seja, nós temos que ter a mulher negra em todas as comissões, na diretoria da ordem, como o Fernando Orotavo, por exemplo, que convidou a Giovana para ser tesoureira aqui na seccional do Rio de Janeiro. Foi uma indicação nossa. Na nossa chapa também temos advogadas negras. Nós temos o apoio de advogados deficientes físicos. Nós queremos uma ordem inclusiva em toda a sua diversidade, em todas as pautas que hoje muitas vezes estão alijadas não só da nossa instituição, quanto da própria sociedade. Vamos à pergunta da doutora Inês Aiva. Ela pede para perguntar ao candidato o seguinte, abre aspas, se o candidato tem a sua plataforma, possui o intento de incentivar ou convencer o TJ, RJ ou TJ lá de Niterói, a incluir mais a figura da advogada ou do advogado. E aqui ela dá alguns exemplos, mediação, conciliação, juizado especial. Fecha aspas. Outra vez em relação ao advogado especificamente. Veja só, eu durante aproximadamente 1 ano e meio a 2, eu fui mediador voluntário em Niterói. Fiz a capacitação pela UNB, fiz a capacitação que foi oferecida pela UNB e o CNJ e também a capacitação aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer que a experiência que eu vivi era que nós tínhamos majoritariamente advogadas e profissionais de outras áreas, da psicologia, do serviço social, atuando como mediadores, né? A gente sempre trabalha em duplas e eu acredito que, antes de tudo, é uma questão de voluntariedade. A pessoa precisa desejar mediar, porque na realidade ela precisa fazer a formação, precisa dispor de tempo. A ordem pode sim auxiliar na capacitação dos advogados para esse nicho que hoje se apresenta para a advocacia. Há muita resistência dos nossos colegas de profissão ao trabalho do mediador. E cada vez mais ele se faz presente. Nós temos que pensar em outras formas de resolução dos conflitos que não sejam necessariamente submeter ao Poder Judiciário. E aí a OAB tem um papel fundamental. Quando fui diretor da ESA, nós já fazíamos os cursos relacionados à introdução à mediação para que os advogados começassem a se familiarizar com as novas práticas. E essa é uma necessidade de retomar esse investimento na formação dos profissionais. Mas você acha por que os advogados têm tanta resistência à mediação? Olha só, eu estou com 52 anos. Eu sou de um tempo que nós éramos formados para o contencioso. Eu não trabalho dessa maneira há muitos anos, porque eu sempre tive em mente que era muito melhor advogar preventivamente do que no litígio. Eu sou um advogado especializado na área educacional. Nos 28 anos de advocacia que eu tenho, eu estou há 25 advogando para instituições de ensino, para famílias.
E eu sempre digo que é muito melhor conversar e encontrar soluções do que ir ao tribunal. Para você ir ao tribunal, você tem que ter uma clareza, você só tem certeza do dia que você dá entrada na petição. Agora, como que vai terminar a sua ação, se o julgamento vai ser favorável, contrário, o advogado que estiver te dizendo que a sua vitória é certa, ele está mentindo para você. Porque não tem como dizer isso. Mas muitas vezes acontece dos clientes procurar advogada ou advogado já numa situação onde necessita do litígio. Como ficaria nesse caso? Eu acho que são questões distintas. Nós estamos falando entre a possibilidade de você atuar para que o litígio não aconteça, que é uma parte, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, é o que eu faço com instituições de ensino, né? Eu, na realidade, não desejo que a relação da família com a escola chegue ao ponto de esgarçamento que seja necessário chegar ao judiciário. Agora, quando você tem que necessariamente ir ao judiciário, aí cabe, eu falo isso muito em sala de aula, o advogado tem que ter desenvolvido uma sensibilidade de escuta para entender quais são as questões centrais que envolvem o conflito de interesses, para ele também saber a melhor estratégia na defesa do seu cliente. E isso, a verdade é que a gente não aprende só na faculdade, no curso de Direito. Isso a vida vai trazer junto e é preciso também que você, muitas vezes, busque a formação continuada. E aí eu quero destacar mais uma vez a importância da Escola Superior de Advocacia para dar esse suporte aos profissionais, tanto para trabalharem hoje em relação aos novos métodos que se colocam para o exercício profissional, quanto também para o aprimoramento para aqueles que precisam ir ao litígio. Não é verdade? Estamos chegando na nossa reta final e eu sempre faço uma brincadeira com todos os convidados e, é claro, não vou deixar de fazer com o doutor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, uma palavra e o que vier à sua cabeça me responda. É um bate-bola. Direito. Educacional. OAB. Pela ordem, somos todos responsáveis. Democracia. É o que precisamos para o Brasil. Representatividade. A nossa chapa formada por mulheres. Liderança. Aquela que não se impõe. Então agora responda a minha pergunta. Por que votar na chapa do Carlos Alberto? Porque eu não posso correr, eu estou me recuperando do joelho, você sabe disso. Todos os compromissos que a Chapa 3, pela ordem, somos todos responsáveis, tem apresentado, serão compromissos que serão cumpridos. Nós vamos, de fato, modernizar a OAB Niterói, vamos fazer com que os advogados tenham orgulho novamente da instituição e que tenham a certeza que a dignidade da advocacia será restaurada na nossa cidade. O que nós, na realidade, desejamos, por esse intermédio de um tripé que envolve princípios, presença e realização, é, de fato, devolver a casa do advogado para todos os advogados. Agora complete a minha frase. Carlos Alberto, como representante da subseção OAB Niterói, será um presidente democrático. Alguém que, na realidade, vai estar disponível para escutar as demandas dos nossos colegas de profissão. Eu quero te dizer, Amanda, algo que para nós é muito importante, que está aqui no nosso folder, que tem sido distribuído. Políticos têm comitê, advogados têm escritório. A nossa chapa não tem comitê. A nossa chapa recebe todos os advogados no meu escritório. Eles já sabem onde é. Nós publicizamos, a gente faz questão de ter esse contato direto. O meu telefone está disponibilizado, assim como faço com os meus alunos na sala de aula, para todos os advogados. Nós queremos uma gestão em que as pessoas sintam que a presidência, a diretoria e o conselho, de fato, estão próximos e não encastelados. É preciso que a gente afaste a ordem
dessas práticas político-partidárias, da utilização da instituição para trampolins, para interesses que são estranhos aos interesses da advocacia. Nós temos uma instituição maravilhosa, que tem um papel fundamental para a defesa do Estado democrático de direito, para a defesa dos direitos humanos, mas que nos últimos anos tem sido utilizada de maneira reiterada para fins de política partidária, para promoção pessoal, para outros objetivos que fogem do desejo real do advogado militante que está ali no dia a dia do fórum. É isso que nós precisamos mudar. Então, finalizando, faça agora a sua propaganda e convide a advocacia niteroense para votar. Nós temos poucos dias para essa eleição. O que nós temos visto? Campanhas novamente milionárias, festas, churrascos, happy hour com salgadinho, cerveja, bebidas de todos os tipos. Quem é que está pagando por isso? Porque na nossa campanha, os advogados estão indo levar os folders nos escritórios dos colegas. Mas somos nós, advogados militantes, que estamos fazendo isso. Nós não estamos com entregadores. Nós percorremos os escritórios, as residências e estamos levando pessoalmente. Recebemos as pessoas no escritório, temos nos reunido desde março, abril, sempre tentando dialogar sobre as dificuldades e os caminhos para que nós possamos encontrar soluções. Isso se faz, como eu costumo dizer, Amanda, é como quem quer semear para colher. Colher uma nova realidade para a advocacia. Agora, se o advogado vai se deixar levar por uma linguiça, por um coração, um pedaço de picanha, aí tem que receber a gestão que ele escolher. É ou não é? Candidato, quero lhe agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. uma honra recebê-lo aqui nesse espaço. E chegamos ao final do projeto Que OB Você Quer. Foi o nosso último convidado do projeto. Quero agradecer muito todos os candidatos que aceitaram o convite, que tiveram aqui nesse espaço. E também quero agradecer às advogadas e os advogados que mandaram perguntas. Vocês contribuíram muito com o projeto. Muito, muito obrigada. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu fiz uma pesquisa e nós teremos 23 mulheres concorrendo à advocacia pelas subseções. Infelizmente não teremos na seccional do Rio de Janeiro, mas eu quero muito, 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 finalizando esse projeto, citar o nome de cada candidata. Nós teremos doutora Andréia Lessa Tinoco Caravela, da subseção de São Gonçalo, doutora Maria Soledade de Miranda, da subseção de Campos, doutora Márcia Valéria Menezes, da subseção de Três Rios, doutora Andréia de Oliveira Valente, da subseção de Resende, doutora Adélia Cristina, da subseção de Magé, doutora Eliana Braz dos Santos, da subseção de Nilópolis, doutora Rosane Lúcia Figueiredo, da subseção de Vassouras, doutora Rosana da Conceição Jardim, da subseção de Araruama, doutora Claudete Capela do Vale, da subseção de Bangu, doutora Bárbara Carla Alverbes, da subseção de Madureira Jacarepaguá, doutora Carolina Basílio, da subseção Madureira Jacarepaguá, doutora Karen Lívia da Silva, da subseção de Rio Bonito, doutora Thaís Santos Torres, da subseção de Paraty, doutora Eliane Gomes Gaspar, da subseção de Miguel Pereira, doutora Fernanda Chaves Castro, da subseção de Cambuci, doutora Paloma Ruiz, da subseção de Cambuci, doutora Maruci Medina Galvão, da subseção de Cachoeiras de Macacu, doutora Lívia Ferreira, da subseção de Porciúncula, doutora Taíla Menezes, da subseção da Leopoldina, doutora Denise Santos Bragas, da subseção de Seropédica, doutora Jucimar de Almeida, da subseção de Seropédica, doutora Maria de Fátima Lira, da subseção da Pavuna, e doutora Margot Silvana da Silva, da subseção de Iguaba Grande. Então quero parabenizar todas essas candidatas e agradecer a todos os candidatos e candidatas que estiveram aqui no programa Mulheres Advogadas do Século XXI. E finalizando sempre com as palavras finais da Lutz Lutz
Somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicadas como mais fino cristal. E agradeço a todos vocês e uma boa tarde.